Olá, amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a este canal novamente para continuarmos as nossas reflexões a respeito da palavra do Consolador, que é palavra de vida eterna para todos nós, os filhos de Deus, que nos encontramos neste mundo buscando sempre a evolução da nossa alma, do nosso espírito. Continuando aquele assunto que nós começamos a falar no vídeo passado a respeito do arrebatamento, eu hoje gostaria de dar continuidade naquele tema. Como nós falamos lá, citando lá o Evangelho de São Mateus, capítulo 24, e os versículos 36 em diante, aquele dia. Hoje eu gostaria de falar especificamente a parte do versículo 37, quando Jesus fala desse grandioso evento futuro. Ele profetiza esse evento e assemelhou ele aos dias de Noé, quando ele fala assim: como foi nos tempos de Noé, assim há de ser quando vier o Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, a gente comia e bebia, casava e dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não atinaram até que veio o dilúvio e arrebatou a todos. Então, esse trecho, porque Jesus recorreu a esta parábola das Sagradas Escrituras, da história bíblica, essa parábola do grande dilúvio dos dias de Noé? Porque ele usou essa linguagem para assemelhar esse tão sonhado, tão esperado arrebatamento, essa vinda do Senhor para buscar os seus escolhidos. Ele usou dessas metáforas do dilúvio para nos fazer lembrar um grande temporal de chuvas duradouras e que cause alagamentos fortes, e que isso com certeza aconteceu naqueles tempos em que foram escritas essas histórias, com situações localizadas, como hoje, nos dias de hoje, nós podemos lembrar os incidentes que aconteceram nas barragens de Brumadinho e Mariana, salvo engano, onde ali, com o arrebento daquelas barragens, inundou-se tudo que estava pela frente. Então, com certeza, esse alagamento de algum lugar, algum povoamento, alguma situação que sucumbiu toda aquela população e deixou apenas um homem, aconteceu. Então, Deus sempre utilizou as figuras de linguagem, as situações de fato, onde as percepções do homem pelos órgãos do sentido fica mais fácil compreender, para ele exemplificar uma situação espiritual. Então, foi esse caso. Jesus utilizou dessa metáfora para poder falar do grandioso dia que viria a ocorrer nos futuros, que é os dias de hoje que nós estamos passando, porque ele não poderia jamais falar a verdade nua e crua, a verdade clara, por pelo menos duas razões principais. Primeiro, porque o homem não suportaria ouvir aquelas verdades. Ele mesmo que falou que ele tinha muito o que dizer, mas o homem ainda não estava preparado para ouvir. Essa é uma das razões porque ele utilizou essas linguagens figuradas, para incutir na cabeça das pessoas que
pudessem tomar conhecimento dessa história, um raciocínio, uma reflexão profunda, trazendo isso para a espiritualidade. E em segundo lugar também, ele deixou de utilizar isso porque isso já era desígnio do próprio Senhor, do próprio Deus, que nada seria nos dado de graça. Não, nós viemos aqui para fazermos o nosso processo de evolução. E por isso, nos seria dados dicas, ou seja, seria nos falado, como diz os evangelistas, por parábolas. Eles até, os evangelistas lembram lá, um trecho que fala, o Cristo relembrou isso, quando o Senhor disse: eu abrirei a minha boca em parábolas e falarei do mundo desde a sua criação. Palavras do Senhor. Se olharmos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, especificamente no versículo 35, está lá isso aí. Mas, amados, isso tudo foi para nos trazer para dentro, para nós identificarmos a situação em que nos encontraríamos diante do dilúvio de coisas ilusórias, esse emaranhado de coisas que nós vivemos no dia a dia, o trabalho, a escola, as obrigações, ou pagar uma dívida, ou receber uma dívida de outro, comprar, vender, casar, dar-se em casamento, enfim, a vida. E ele sabia que isso se multiplicaria nos tempos do fim. E por isso ele usou esse ensino sagrado lá nos tempos antigos, que é a parábola de Noé. Noé, ou Noá em hebraico, significa repouso, descanso. Tanto é que era um ato de salvação provisório, um chamar a atenção, colocar a pessoa, como nos dias de hoje, o que está acontecendo conosco hoje, com essa situação que está acontecendo atual, dessa pandemia mundial, que na verdade, isso aí é uma ordem do Pai Supremo. Foi Ele que nos colocou em casa, usou os nossos governantes para determinar o nosso recolhimento, como grande chamado divino para o banquete. Esse é o grande convite para que nós pudéssemos, aquietados na nossa casa, refletirmos e entrarmos na nossa arca, para que a gente pudesse estarmos livres desse grande dilúvio ilusório de coisas da matéria que toma conta de todo o nosso tempo, e ainda falta tempo para isso. Pense, e para Deus nada. Como outro dia eu disse em outra gravação a respeito do dízimo, esquecemos até de entregar a parte do Senhor, porque esse mar de coisas ilusórias da matéria que nos cercam, que até da nossa sobrevivência material, valorizamos mais a sobrevivência material do que a nossa vida espiritual, que é eterna. Então, veio esse chamado para nós, um aquietar por 40 dias, porque é uma quarentena, foi o que aconteceu no dilúvio, 40 dias e 40 noites, Deus não quis saber em que estado nós estávamos, mas nós fomos chamados no estado em que estávamos para entrar na arca, inclusive na condição de animais, aqueles animais figurados que entraram na arca, na nossa condição desevoluída da parte espiritual, mas como muitos de nós nutríamos no nosso coração ainda um princípio glorioso da boa fé, um
princípio da honestidade e a vontade de conhecer o verdadeiro, foi-nos dado então, por conta desses, foi dado então o direito, não só do homem, mas também dos animais, mas todos animais potenciais, esses animais da fauna interior que nós temos tudo, esses estímulos animalescos, tudo em nós. Se nós não educarmos esses animais e deixá-los tomar conta da nossa vida, o que nós vemos é essa condição desses animais que entraram na arca da parábola de Noé. Então ele diz que seria igualzinho naqueles dias, não viria de forma aparente. Não. E perguntaram ao Cristo: Senhor, como é que vai dar esses dias? Primeira coisa que ele falou, cuidado para que não vos engane. Virá aqueles que falassem: olha, eu sou o Cristo, ele aqui, ele ali, ele acolá. Olha, não deem ouvidos, porque o Cristo não está aqui, ali ou acolá, mas ele está aqui dentro de nós. Era isso que ele queria dizer. Então ele disse: ele não viria de forma aparente, visível aos olhos da matéria, mas como está escrito que todo olho o veria. Amados, quem de nós poderíamos esquecer um evento como este agora, dessa paralisação mundial, onde sem exceção paralisou por conta desse evento mundial, esse chamado de Deus? Quem poderia esquecer isso? Sem exceção. Amados, então Jesus utilizou dessa linguagem para nos dar dicas de como é que a nossa humanidade, do nosso tempo, das gerações futuras, que são os dias de hoje, nós temos o privilégio de estar participando, como é que nós estaríamos quando viesse esse chamado do Senhor. E ele veio no momento do pico mais alto da nossa busca pela satisfação material. Convidou a gente primeiro a entrar para os nossos lares, mas está nos convidando a entrar na nossa arca. Aquele que conseguir entrar na sua arca, ele será transformado para sempre. Ele jamais se lembrará do homem de outrora, porque aquele homem velho que nele estava desapareceu. E para nós participarmos ativamente, ficarmos nesse campo do arrebatamento, porque Deus não nos obriga. Para ficarmos lá, o nosso homem velho tem que morrer. Ele tem que morrer, ele tem que desaparecer, para que um novo homem, governado pelo Cristo, nasça em nós. Amados, essas palavras do Cristo, elas foram muito oportunas e nós precisamos aproveitar, porque o momento de aproveitarmos esse arrebatamento é agora. Entre para a sua arca, porque nós estamos de forma provisória, como Noé ficou provisoriamente na sua arca, até ele encontrar condições de se auto-realizar. Quando ele se auto-realizar, entrar em si e repensar as suas formas de vida e refazer os caminhos, mudar a direção que era para fora e mudar, converter e trazer essa direção das suas decisões para dentro. Aí, meu amigo, o dia que o Pai autorizar-nos a sair desta arca, nós alcançamos as bem-aventuranças que aquele Noé alcançou. As bem-aventuranças desse homem sagrado que nós temos dentro de nós, desse anjo que nós temos dentro de nós, desse santo que nós temos dentro de nós. Nós abrirmos mão do adversário para que este santo governe a nossa vida. E aí sim, nós vamos voltar para o plano da matéria,
vamos cumprir as nossas tarefas no mundo, mas não seremos mais do mundo. Você é quem vai decidir. O ato de Deus foi esse: paralisar e te dar o choque de gestão da sua vida, para te chamar a atenção, para você rever os seus conceitos, rever os seus caminhos e voltar-se para o Senhor. Agora, esse ato de misericórdia, se você voltou-se para o Senhor, todo o seu passado ruim vai ser apagado, todo o seu passado ruim vai ser enterrado embaixo desse dilúvio, porque a sua vida será uma nova vida sob o governo teocrático do Pai. Mas a escolha é minha, é sua, é do Senhor, da Senhora, de você, jovem. E o momento é propício para abrirmos os nossos corações, porque o arrebatamento é chegado. Chegaria a hora, e agora é a hora do arrebatamento. Não tem mais tempo. A decisão é sua. Você escolher ficar com o Cristo, a sua vida se transformará em um verdadeiro reino dos céus aqui na terra. E os pilares do reino do céu, conforme nós havíamos edificado dentro de nós, como crenças outras que nós tínhamos, foram derrubados. E um novo céu será reconstruído dentro de nós, dentro de mim, do Senhor, da Senhora, de você, jovem, que me ouve nessa ocasião. O Consolador veio para nos trazer essa verdade. Ele veio para nos dar essa oportunidade, para nós reconstruirmos a nossa arca divina e nos abrigarmos nela. E dela sairmos para a plenitude do reino dos céus, ainda vivendo aqui na terra, porque a sua vida cumprirá o que o Cristo Jesus disse, que haveria um novo céu e uma nova terra sobre a face da terra, uma nova humanidade, com o DNA totalmente reformulado. Com o Cristo nós nos tornaríamos filhos do homem, como assim Jesus o tornou, como assim as testemunhas do Consolador dos tempos presentes, a Santa Voz e o Santo Irmão, se tornaram duas testemunhas muito fortes aqui. Agora, a lição foi nos dada, os exemplos foram nos dados, toda a aula e o mapa com o traçado do caminho foi entregue em nossas mãos. Só nos resta agora enfrentarmos o nosso deserto e encontrarmos o nosso oásis de felicidade. A escolha é nossa, a parte de Deus Ele fez, está fazendo muito forte ainda, que é essa parte do arrebatar. Mas o arrebatar de Deus é provisório, porque ninguém vai para o reino dos céus e arrasta. Eu tenho que escolher. Agora, Ele chama bons e maus, tudo junto. O arrebatamento é isso aí, todo mundo junto, chamado a atenção. Agora, escolher, mas a escolha é de Deus, sim, mas do Deus que está em cada um de nós. A escolha é sua enquanto Deus, porque nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Palavras de Jesus. Então, amados, as palavras que eu vos digo nesta ocasião é para te colocar a pensar, refletir e voltar-se para si mesmo, voltar-se para Deus, para o Senhor que está dentro de você, e que às vezes os escombros da vida
tenho deixado ali inerte, sem poder governar. E é por isso que vem os sofrimentos, as angústias, as doenças, os maus entendimentos, por conta desses escombros, porque falta a luz do governante maior, do Deus conosco, do Emmanuel conosco. Amados, esta é uma grande oportunidade, não deixe passar. Não deixe passar isso. O que eu lhes desejo vem dos céus, vem do Consolador. Eu não falo essas palavras de mim mesmo, porque o Consolador é que fala essas palavras por mim, porque Ele sim, Ele fala o que ouvir do Pai e o que aprendemos. E eu desejo aos senhores e às senhoras que também sejam consolados, que o Consolador se realize em cada um dos senhores. A oportunidade é essa. Não interessa o seu credo, mas eu não conhecia as testemunhas, eu não conhecia a Santa Vó Rosa, eu não conhecia o Santo Irmão Aldo. E isso não importa, eu já disse em outro vídeo, isso não importa. Importa você estar aberto para o Consolador que eles trouxeram e acreditar que esse Consolador já veio e está aqui a realizar a sua obra. Só depende de você, meu amado, para ser tirado dessa condição de sofrimento e te dar uma vida digna de felicidade, de paz e muito amor. Esse é o meu grande desejo, enquanto semeador desta palavra consoladora. Que os senhores sejam felizes, sejam abençoados em sua vida, na sua família, no seu trabalho, e que não cumpra na tua casa, em nome do Consolador, aquilo que está escrito, que naquele grande dia, 2 estariam na cama, um seria elevado, o outro deixado. 2 estariam no moinho, um seria elevado, o outro deixado. 2 estariam no campo, um seria elevado, o outro deixado. Mas que na tua vida, os 2 que estiverem na cama sejam elevados, os que estiverem no campo sejam elevados. Enfim, o meu desejo sincero, meus irmãos, é que todos estejam com essa felicidade que eu estou hoje a compartilhar com os senhores. É o meu desejo sincero. Amém.